Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa fantástica, onde nós trazemos aqui as pessoas que querem compartilhar os seus conhecimentos e fazer reflexões sobre algum tema. E olha o tema de hoje, que fantástico! Supply Chain, oportunidades e desafios na aviação. Gerenciar cadeias globais e lidar com complexidades geográficas são os principais desafios que os fabricantes aeroespaciais tem enfrentado continuamente. Somando as incertezas criadas pela pandemia do Covid-19 e as flutuações no mercado de materiais, a visibilidade e o controle da cadeia de suprimentos também são desafios substanciais. A gestão proativa de supply chain desempenha um papel crucial no desempenho dessa indústria. Ter uma cadeia de suprimentos robusta, mas ao mesmo tempo ágil, é um requisito básico para construir resiliência em um mercado incerto e volátil como o que temos vivido. E como encontrar um equilíbrio entre o fornecimento com a demanda? Se não for cuidadosamente gerenciado, isso pode resultar em interrupções significativas na cadeia de suprimentos e impactos na produção. E nós vamos refletir sobre as oportunidades e desafios na cadeia do segmento da aviação. E para isso, eu terei o privilégio e a honra de trazer para prosear comigo o Christian Carlevaro. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para a Prosa com Bertaglia o Christian. Christian, meu amigo, seja bem-vindo aqui à Prosa com Bertaglia. Ô, Bertaglia, primeiramente um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu acho que é uma oportunidade ímpar, como a gente comentou, discutir um pouco de supply chain, discutir um pouco de logística, principalmente nesse mundo caótico como a gente vive atualmente. Então, um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha uma conversa enriquecedora, que a gente possa trocar experiências aqui nesse bate-papo muito bacana. Com certeza, meu amigo, vai ser uma prosa fantástica e informal, porque é uma prosa. Mas, antes de tudo, quem é o Christian Carlevaro? Bom, Bertaglia, eu tenho aí 25 anos de experiência na área industrial, sendo os últimos 15 dedicados ao setor aeroespacial, especificamente na Embraer, onde eu tive o privilégio e a oportunidade de passar por diversas áreas na empresa, principalmente no ambiente industrial. Então, trabalhei em planejamento, trabalhei em logística, trabalhei na engenharia de manufatura, tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil em uma de nossas unidades, que fabrica jatos executivos nos Estados Unidos, fiquei por 2 anos e meio, e atualmente retornei para o Brasil e estou responsável pela diretoria de logística e supply chain. Que bacana, que legal, meu amigo. Com certeza você vai trazer uma contribuição fantástica aqui para a gente. Mas fala um pouquinho desse mercado, Christian. Fique à vontade aí para navegar e falar um pouco dessa indústria que é fantástica. Bom, a indústria aeronáutica, por si só, ela é fascinante pelo próprio produto, né? E é uma indústria que, nos últimos anos, sofreu bastante, né? O advento da pandemia, a crise sanitária, ela trouxe um impacto enorme para a indústria. Então, foi uma das indústrias que sofreu primeiro e tem retomado por último, né? Então, a gente teve aí, no início da crise, em 2020, uma queda bruta na demanda de voos, né? Então, os países começando a fechar fronteiras, os voos regionais parados, porque todo mundo em lockdown, todo mundo em casa. Então, teve uma queda de demanda enorme. A indústria passou por um momento crítico em termos de ajuste de oferta e demanda. É uma cadeia que trabalha com ciclos longos, né? São produtos de altíssimo ciclo. Então, a gente pega aí demandas que variam aí em torno de 36, 40 meses para ter um item final na ponta. Então, imagina parar uma cadeia dessa num momento desse, com uma demanda totalmente abrupta, e ter que retomar depois. E aí vem um fator interessante, né? Alguns segmentos da indústria aeronáutica tiveram uma recuperação muito mais rápida do que era esperado. Por exemplo, a aviação executiva. Então, é uma característica que o mercado não previu, né? No momento que teve a pandemia, imaginava-se que todo o setor aeronáutico seria afetado, mas a aviação executiva recuperou muito antes, até pelas questões sanitárias, né? E a privacidade que o avião executivo traz. Então, a demanda que ela foi freada num determinado momento, ela teve que ser retomada com uma velocidade enorme. E isso traz implicações inúmeras para a cadeia, né? Desde da alocação de matéria-prima, fabricação de itens de altíssimo ciclo, altíssima complexidade, passando pelo momento que a gente está passando agora, a gente vai debater um pouco mais de componentes eletrônicos, a crise de semicondutores que já afetou a automobilística, chegou com
com bastante ênfase também na aeronáutica. Então, o mercado teve essa recuperação enorme na aviação executiva. Por outro lado, na aviação comercial, seja ela aviação regional, ela está retomando, mas não está nos níveis pré-pandemia ainda. E nos voos internacionais, ainda está muito longe de ter o volume de voos que nós tínhamos no período pré-pandemia. Isso é um efeito interessante, porque ele pega em cheio para nós de cadeia de logística e cadeia de supply chain, né? Grande parte dos volumes de carga transportados no mundo eram transportados em barriga de avião, né, avião de passageiro, e com a redução da oferta de voos de passageiro, a gente teve um problema gigantesco de não conseguir mais essa disponibilidade de carga para a gente conseguir transportar, para a gente conseguir fazer a cadeia funcionar. Então, esse cenário que a indústria aeronáutica vive hoje, ele é extremamente desafiador pela ótica da retomada da indústria, mas também pela ótica de suporte à cadeia logística no mundo todo. Que bacana, o Christian, bastante interessante o que você falou, até por conta dos desafios, né? Você citou aí alguns desafios importantes, e até você falou da retomada. Eu tenho falado, inclusive, com algumas pessoas de outras indústrias, logicamente, algumas indústrias, elas sentiram, mas não tão quanto vocês nesse segmento. Eu converso muito com o pessoal de consumer goods, até a indústria automotiva, né? A gente tem conversado, o varejo está muito aquecido, principalmente a parte do mercado do e-commerce, do mercado eletrônico. Eu gostaria que você desbravasse ainda um pouco mais, principalmente tocando alguns assuntos mais relacionados também aos desafios, querendo complementar, e eventualmente falando de disrupção, envolvendo a parte de tecnologia que abrange esse segmento. Eu acredito que esse segmento utiliza muito o aspecto tecnológico, né, o Christian? Sem dúvida, Bertaglia. Começo fazendo um link da importância da educação, né? Dos motivos, dos vetores da nossa conversa aqui, que é fomentar a educação, fomentar conhecimento. E certamente, né, só conhecimento, só difusão do conhecimento vai levar que a gente encontre tecnologias disruptivas e possa utilizar tecnologias disruptivas. Mas um dos grandes desafios que a gente vê aqui na retomada, eu posso dizer isso das últimas visitas que eu tive agora na Europa, Estados Unidos também, é a grande falta de mão de obra que a gente encontra no mercado, mão de obra especializada, né? Um movimento que eu vi muito comum, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a mão de obra treinada e mais antiga que estavam nas fábricas se aposentou, até em função da pandemia, acabou se aposentando um pouco mais cedo, e agora que a indústria retomou, essa mão de obra não está disponível mais. E a gente observa uma lacuna enorme de conhecimento para conseguir atrair mão de obra para dentro da indústria novamente. Então, assim, a gente vê a cadeia toda sofrendo, né? Muitas indústrias sofrendo por não conseguir ter mão de obra qualificada, mão de obra especializada para fazer atividades rotineiras de indústria, né? Um grande exemplo, por exemplo, é a especialidade de soldador. Eu tive recentemente nos Estados Unidos visitando uma fábrica que fabrica componentes para motores, né? Para motores jato, e eles estavam com dificuldade de contratar soldadores. Estavam aí com N iniciativas, seja aumento de salário, seja buscando profissionais em outros estados, e não estavam conseguindo atrair profissional capacitado, profissional qualificado para fazer o tipo de soldagem que eles precisavam. Então, mão de obra realmente, qualificação da mão de obra realmente é um desafio enorme que a gente está enfrentando, né? O mundo está enfrentando na retomada da cadeia. E quando a gente pega aí o setor aeronáutico, né? Um setor que trabalha com tecnologia de ponta, então 10 do produto, né? Então, a gente tem uma dificuldade adicional, tem uma dificuldade maior de conseguir atrair, conseguir ter mão de obra qualificada, mão de obra especializada nas tecnologias que a gente precisa atuar. Falando um pouco, né, específico da formação aí para o setor aeroespacial, a gente tem tecnologias que elas são exclusivas, né? Então, quando a gente fala tecnologias de aviônica, tecnologias de comandos de voo, tecnologias aeronáutica em si, é uma mão de obra totalmente especializada, totalmente técnica, tem poucos centros de formação no mundo, e aí é uma outra vertente que a pandemia nos trouxe, né? A gente teve uma ruptura da barreira geográfica. Então, assim, reter profissionais, né, por estar no hemisfério sul e conseguir retê-los aqui, deixou de ser uma barreira. Então, a gente observa, principalmente na região que a gente está aqui, em São José dos Campos, é um polo de formação dessa mão de obra. A gente observa empresas dos Estados Unidos, empresas da Europa, vindo recrutar mão de obra aqui, e agora com a modalidade remota, isso passa a ser uma realidade e uma dificuldade, obviamente, para o setor.
Interessante o que você falou, Christian, até porque nós estamos aí à luz, né, no limiar da indústria 4.0, estamos utilizando uma série de componentes extremamente inteligentes na fábrica inteligente, principalmente a aviação se utiliza dessa tecnologia, e você trouxe um ponto aí que é bastante interessante, ou seja, quando nós conversamos de supply chain aqui no Brasil, de mão de obra capacitada para os vários departamentos, áreas dentro de supply chain, planejamento, compras, manufatura, distribuição, nós enxergamos que isso pode ser uma carência muito mais dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Mas você citou aí os Estados Unidos, né, o Christian, também vive esse dilema, né? Exatamente, Bertaglia. E aí, assim, um ponto relevante, né? A gente observa que os países ao longo do tempo, ao longo das últimas 2 décadas, né? Os países se desindustrializaram e terceirizaram sua manufatura, né? Principalmente para a Ásia, China. E aí, no momento desse, a gente percebe a importância de ter uma indústria manufatureira mais robusta, mais forte, próximo ao centro demandante, que, né, no caso das indústrias em geral, principalmente na aeronáutica, próximo do montador, que é quem demanda aí os componentes. Então, isso nos remete a ter uma reformulação, uma visão de como a gente vai desenhar a cadeia de supply chain para os próximos 20, 30 anos. Então, a gente sempre fala em colaboração, a gente sempre fala em ter uma comunicação clara, precisa com essa cadeia, mas o fator geográfico, ele passou a representar uma componente importante, né? A gente nunca teve esse tipo de restrição. Depende de qualquer lugar do planeta que você estivesse, a 48 horas de voo, você resolveria o problema. Em um determinado momento isso não aconteceu mais. O voo não existia, a possibilidade de estar presente não existia. A gente viveu condições extremas, né, de variação de oferta e demanda. A gente viu disrupção nos transportes marítimos, aquele problema que a gente teve no Canal de Suez, aumentando os nossos ciclos logísticos aí em 20, 30 dias. Então, a gente passou a ter uma série de fatores que nos faz repensar qual vai ser o modelo de cadeia de supply, qual é o nosso conceito de proximidade para os próximos 20, 30 anos. Então, é um tema importante e, com ele, nos traz essa necessidade de ter pessoas capacitadas para promover essa discussão, para promover esse design. Então, eu costumo trazer para reflexão, né, se a gente olhar um pouco da história da indústria, a gente teve um momento muito grande de demanda de infraestrutura, né? Então, teve uma demanda de engenharia civil muito forte, depois a gente passou por uma mecanização muito forte, veio a demanda de engenharia mecânica, depois nós passamos por uma eletrificação dos modelos de produção, depois passamos para sistemas computacionais gerindo sistemas produtivos, e agora a gente vem um modelo que a engenharia logística passa a ter um papel fundamental dentro das organizações. Na hora de desenhar esses modelos industriais, quando a gente começa a falar em indústria 4.0, não tem como a gente desconectar a engenharia logística, o conceito de supply chain dentro da indústria 4.0. Quando a gente vai buscar essa introdução de tecnologias para que a gente consiga, obviamente, né, esse é o objetivo de toda a indústria, buscar eficiência, melhoria de qualidade, melhoria de produtividade, a gente tem que estar olhando a cadeia como um todo, né? Isso é um jargão, é um chavão, né, obviamente, mas se você tiver um elo mais fraco na cadeia, é ele que vai ditar o ritmo da cadeia toda. Então, assim, garantir essa robustez da cadeia, garantir elos fortes, garantir que a disseminação da tecnologia esteja na tua cadeia toda, é um fator de competitividade para a indústria nos tempos de hoje. Então, esse é um fator importante, né? Eu retomo o termo, acho que a educação, né? A capacitação na mão de obra, ter profissionais qualificados, capacitados, vem se demonstrando um fator fundamental para poder alavancar e conseguir ter alavancar e ter uma robustez maior nos resultados, né, de vários segmentos. Explorando um pouquinho o tema que você trouxe, Bertaglia, de indústria 4.0, de IoT, são ferramentas que a gente utiliza, né, começa a utilizar bastante na indústria aeronáutica. Quando a gente olha em termos de implementação automobilística, até pelo volume, ela sempre traz esses conceitos um pouco mais na vanguarda do que a indústria aeronáutica, né, sobre a ótica de modelos de produção pelo volume. Então, a gente vem adotando esses conceitos agora. Então, a gente está aplicando alguns conceitos de digital twins, alguns conceitos de automação para dentro do nosso modelo produtivo, até porque a nossa cadência é muito baixa, né, comparada com a indústria automobilística. A gente fala em produzir um carro a cada 40, 50 segundos,
um avião a gente produz aí num ritmo de um avião cada 2 dias, Uhum. né? Dependendo da linha, né? Tem aviões que a gente produz até um dia e meio, mas geralmente é essa relação. Então a gente tem uma cadeia que ela se move numa velocidade mais lenta, e aí traz uma reflexão importante, né? Quando a gente pensa em tecnologia no ambiente industrial, ela tem que estar aplicada a um ganho de eficiência, a um retorno do investimento aplicado. A tecnologia por tecnologia, né, no segmento empresarial, ela não serve para nada. Ela precisa trazer um retorno, precisa trazer um benefício. Então, quando a gente vai aplicar conceitos para a nossa indústria, é sempre uma avaliação muito precisa, com critérios muito bem definidos, para que a gente consiga ter benefícios, consiga ter ganhos para poder ter essa aplicação. Olha só que fantástico. Aliás, você me deu uma ideia muito boa, viu, Christian? Porque você falou aí um pouco das características da manufatura, né? Porque nós temos o produzir contra o estoque, produzir contra um projeto, né? Uma customização. Eu ainda vou trazer uma prosa falando desses elementos diferenciados de manufatura. Christian, meu amigo, a prosa está fantástica. Nós estamos aqui encerrando o primeiro tempo da prosa, a primeira parte. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou chamar a dona Corujinha aqui, nós vamos tomar um café e uma água, um golinho para continuar conversando, e nós vamos para o segundo tempo da prosa, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre o futuro, fazer um spoilerzinho aqui já, né, Cristian? Ou seja, nós vamos falar sobre o futuro da aviação, cobrindo aspectos voltados principalmente para a inovação, passando para ESG, sustentabilidade. Vamos nessa, Cristian? Claro, vamos nessa. Olha só que prosa fantástica, o amigo Christian trazendo uma contribuição muito legal aqui para a Prosa Convertaglia, falando sobre um segmento que eu pelo menos admiro muito, enxergo um segmento que tem lá uma complexidade enorme, não é fácil, né, Christian, não é fácil trabalhar no supply chain da aviação. Meu amigo, o que esperar do futuro desse segmento? Bom, Bertaglia, esse é um tema extremamente gostoso de falar, né? Quando a gente pensa em futuro, pensa em inovação, pensa em alteração, como é que a gente vai mudar o mundo dentro da aviação. Então, eu acho que um grande driver que a gente tem hoje na aviação em geral é buscar a eletrificação, né? A eletrificação, ela passa a ser uma pauta de ampla discussão dentro da engenharia. A indústria aeronáutica, ela é uma indústria de engenharia, né? A indústria aeronáutica, ela nasce dentro da engenharia. Então, hoje, o grande mote, né, um dos grandes motes de discussão é a eletrificação. Então, a gente tem trabalhado muito isso, o mundo tem trabalhado nisso, a gente já observa algumas empresas nascendo, né, tem na Europa, tem nos Estados Unidos, focadas só em eletrificação. Então, essa é uma vertente importante que vai ser conduzida ao longo do tempo. Recentemente, a Embraer lançou uma família nova de produtos que deve ir para o mercado em 2030, 2040, que é chamada Família Energia, com esse mote. Então, isso está diretamente correlacionado com o ESG. Então, a gente vê o setor aeronáutico já tendo essa preocupação, tendo essa base e voltando o seu desenvolvimento, voltando a sua tecnologia para a eletrificação. Outro ponto importante também, até falta aqui na minha figurinha, vou colocar, é o eVTOL. Né? A Embraer anunciou recentemente, né, o desenvolvimento de um eVTOL, que é um veículo de decolagem vertical, né, comumente chamado de carro voador. Fez o IPO dessa empresa em Nova York recentemente. Então, é outra vertical de inovação importante que está sendo trabalhada dentro da empresa para explorar um mercado inexistente. Então, é uma demanda nova, uma demanda de mobilidade direcionada, uma demanda de uma mobilidade rápida para fazer ligação entre grandes centros, um centro comercial com um aeroporto, para alta velocidade, alta demanda, grande frequência. Então, assim, são todas componentes, são todos vetores que são complexos de serem trabalhados na indústria aeronáutica, que é uma indústria altamente regulada e regulamentada, como tem que ser, né? Sempre visando e prezando pela segurança. Então, são requisitos, quando a gente fala do eVTOL, que contradizem o nosso modelo atual de operação, que aí a nossa engenharia trabalha aí com brilhantismo para poder achar as alternativas e as formas de viabilizar esse novo modelo, esse tipo de veículo que a gente está trabalhando agora. Então, sintetizando a visão de futuro para o mercado da aviação, a gente vê esse modelo de eletrificação muito forte mesmo. Então, esse vai ser o mote aí para as próximas décadas, olhando o setor aeroespacial.
E você mencionou lá no primeiro tempo, Christian, fantástico essa cobertura sua falando de sustentabilidade, novas ideias, inovação. Você mencionou a parte de colaboração. A gente sabe que nesse tipo de indústria, né, conecta muito mais engenharia, projetos, ou seja, as empresas trabalham em constante colaboração exatamente para desenhar novos produtos e trabalham juntas, né? Como é que é esse esquema de colaboração? E se você vê algum modelo de negócio no seu segmento que seja distinto e que traga uma vantagem competitiva, com mais agilidade, redução de complexidade. Comenta um pouco para a gente. Petaglia, quando a gente fala em colaboração no setor aeroespacial, a gente tem que partir de uma premissa, de um conceito que a barreira de entrada no setor aeroespacial ela é altíssima. E a gente pode olhar ao decorrer da história em várias empresas com capital abundante que não conseguiram se manter ou entrar no mercado pela barreira tecnológica. Então, é um mercado difícil de entrar. Então, são poucos players competindo nesse mercado. Então, a gente pega fabricantes de motores, você conta em uma mão quantos fornecedores de motores a gente tem, a gente vai para componentes de aviônica, de eletrônica embarcada, são poucos players no mercado. E a gente vê uma consolidação muito grande desse mercado. Então, grandes conglomerados industriais comprando empresas menores e tomando conta de fatias de tecnologia para esse mercado. Isso faz com que, desde a concepção do produto, existe uma colaboração enorme de quem desenvolve, quem faz o design do avião, com quem faz o design do motor, com quem faz o design da aviônica, para poder ter essa integração. Então, assim, isso é um motivo de orgulho, inclusive, do país, né? A Embraer tem um corpo técnico, um corpo de engenharia fantástico, e conseguir ter essa capacidade de desenvolvimento e fazer essa integração é um fator crítico de sucesso. E isso se reflete na hora que a gente vai para a supply. Então, os fornecedores eles são selecionados e definidos no momento de concepção do produto. E uma vez definido, eles participam do desenho, participam da certificação, e uma vez certificado, é um casamento. Esses fornecedores vão com aquele produto até o final da vida útil. Então, a gente tem esse modelo muito robusto, muito bem definido, desde a concepção do design. São conceitos que a gente dificilmente vê ou pratica em outro tipo de indústria, né? Dado a complexidade, dado a regulamentação, dado as barreiras de entrada, conforme eu já coloquei. E interessante o que você falou aí, que é uma perspectiva um pouco diferente, até você salientou isso, ou seja, o colaborador, o fornecedor, já não é mais fornecedor, né? Na realidade, trabalha em conjunto. Tudo bem que a gente acaba chamando de fornecedor, mas você mencionou que ele vai até o final da vida útil, né? Algo que a gente não vê realmente em outros segmentos, ou seja, ele desenha o produto, às vezes em conjunto com a organização, mas é até o momento do design, do projeto, tal, e aí ele entrega e ok, mas ele não acompanha até o final. É um modelo diferenciado, né, Cristian? Exatamente, Bertaglia. Como eu falei, né, a regulamentação ela é muito grande. E imagina só, uma vez que você define um motor, um atuador para um avião e você certifica ele com aquele componente, o custo de troca, de substituição desse atuador de um motor é absurdo. Você tem que recertificar o avião, recertificar o produto. Então, uma vez definido e selecionado, é um casamento mesmo. Ele vai para a vida. E aí você trouxe um gancho que eu acho que é importante, né? Quando a gente fala dessa cadeia até o final da vida do produto, a gente passa pela questão da manutenção do produto, de peça de reposição, etc. O conceito da cadeia aeronáutica, ele exige uma rastreabilidade de produto muito grande, coisa que a gente também não vê em outros tipos de produto. Então, a gente tem aí um avião da Embraer pousando e decolando a cada 10 segundos no mundo. Para cada um desses aviões pousando e decolando, a gente tem componentes serializados que a gente sabe qual é o número de série do atuador que está no avião que decolou no aeroporto Charles de Gaulle, agora às meio-dia, por exemplo. Então, assim, tem um controle e uma rastreabilidade de produto muito intensa para que a gente consiga saber, numa eventual falha, qual é a causa, qual foi o componente, o que tem que ser feito para melhorar, para garantir cada vez mais uma melhor segurança de voo. Então, são requisitos da aviação, né? Particularidades da aviação, que tornam o modelo mais complexo, que fazem com que a gestão dessa cadeia toda ela fique cada vez mais complexa e cada vez mais robusta. E essa parceria
gente estava comentando que ela acontece desde lá do anteprojeto, da concepção do produto, ela vai também na fase de manutenção do produto. Assim, é interesse do fabricante, né, dos fabricantes de avião, que ele tenha uma boa condição de operação, né? O avião nada mais é do que um ativo, né, que ele gera valor quando ele está voando. Então, a gente precisa garantir a maior despachabilidade possível. Então, a gente precisa ter fornecedores, precisa ter parceiros que trabalhem conosco nessa despachabilidade. Né? Não adianta eu ter um motor funcionando, um apelo funcionando, a hidráulica funcionando e um relé não funcionou. O avião fica on ground. Imagina o prejuízo que é deixar um ativo extremamente caro parado por um componente, por uma falha prematura, por algum problema de algum item. Então, essa colaboração ela se estende por todos os aspectos do ciclo de vida do produto para que a gente consiga entregar valor para o cliente final. Que legal, que bacana. Aliás, quando você comenta sobre essa perspectiva de supply chain, uma das coisas que me chama a atenção aqui, porque eu já trouxe supply chain do alimento, supply chain do cosmético, supply chain do varejo, supply chain da indústria farmacêutica, da indústria automotiva, de produtos, veículos agrícolas, do caminhão e agora do avião. E uma das coisas que me chama a atenção o quanto é interessante, o Christian, que pessoas, executivos de diferentes segmentos possam compartilhar esse conhecimento, porque, embora exista muita coisa que seja comum, logicamente, existem ideias, modelos que de um segmento você pode levar para outro, né? Eu acho que essa é uma perspectiva bastante interessante. Como é que você enxerga isso, Christian? Tá, inclusive, esse é um ponto interessante, né? Aqui no Vale, a gente está fomentando agora um fórum de integração com algumas empresas. Então, aqui no Vale tem empresa automobilística, tem empresa farmacêutica, a gente está criando um fórum de logística e supply, onde a gente se reúne esporadicamente para compartilhar experiências. E é interessante porque quando a gente olha o segmento aeronáutico, né? Dá alguns números para você ter um pouco da visão da dimensão, né? Quando a gente fala em um avião, a gente fala em um produto que carrega em torno de 25 mil componentes diferentes. Uau. Então, a estrutura de produto de um avião ela é de uma complexidade ímpar. Né? Quando a gente pega a Biofuel Material, ela tem mais de 17 níveis, com 25 mil itens lá dentro. Então, uma complexidade enorme para gerar uma estrutura de produto. Eu falei que a gente produz aí um a cada um dia e meio, dois, você imagina isso replicado para esse volume todo. Então, são condições de manufatura, são condições de controle, são condições de operação que a gente consegue trocar experiências com outros tipos de indústria e também absorver. Né? A gente pega a indústria farmacêutica, por exemplo, ela tem critérios de gestão e controle de matéria-prima, controle de componentes, que são muito parecidos ou podem trazer insights para os nossos modelos de controle também. Então, a gente consegue trocar esse tipo de experiência sobre a ótica de sistema, sobre a ótica de processo e também sobre a ótica de pessoas. E aí eu acabei de comentar os 3 vértices de um triângulo, que ele é a sustentação para o nosso modelo de gestão, né? Que eu estou trabalhando muito forte em processo, está trabalhando muito forte na vertente de tecnologia, para olhar o que está por vir e, fundamentalmente, trabalhar na gestão de pessoas. E aí vem um veio muito forte de gestão de conhecimento. Então, esse fórum ele tem esses 3 pilares, mas o veio de troca de partilhar conhecimento, de formação, ele é muito forte. E eu fico muito feliz, Christian, que você tenha trazido aí a perspectiva das pessoas, dos talentos. Para finalizar, basicamente, a nossa prosa, nós estamos chegando no finalzinho dela, mas tem um gostinho de quero mais aqui. Está muito gostosa essa prosa, viu, o Christian? Pô, eu gostaria que você desse algumas dicas para os talentos, porque essa é uma das coisas, o Christian, você já começou falando sobre a educação, sobre os problemas de encontrar o recurso certo para as organizações, não só na geografia Brasil, mas no global. Quais seriam as dicas que você daria para as pessoas ampliarem os seus conhecimentos e se adequarem às necessidades das empresas, né, Christian? Eu trago muito forte que a transformação de um segmento, de uma indústria, de um país, ela tem que ser fundamentada em educação. E a gente não tem nada
nunca viveu isso, né, no tempo moderno até agora, da facilidade que a gente tem de acesso à informação, de acesso à educação. Um grande exemplo é o teu canal aqui, trazendo temas interessantes sobre o aspecto de supply chain. Então, assim, eu acho que a gente tem N canais, N veículos disponíveis para que a gente busque conhecimento, consiga aprofundar. A gente tem a oportunidade de criar fóruns virtuais, você trocar experiência com gente do mundo todo. Então, as plataformas para a troca de conhecimento hoje, elas são fundamentais, elas são importantes. Falando um pouco sobre formação em supply, eu poderia depois deixar um link aqui, listar alguma literatura, tem muita literatura boa no mercado, inclusive tua, e a gente pode olhar alguns órgãos de certificação, por exemplo, o APEX, ele traz aí alguns fundamentos importantes para supply. Se a gente for olhar na essência, nós não temos cursos de graduação em supply chain. E quando a gente pensa em supply chain, é o supply chain end-to-end, desde a geração da demanda até a entrega do produto na ponta da linha. Então, a gente não tem um curso que trata especificamente disso. A gente tem um agrupamento de matérias, de disciplina, que vão moldando e vão formando esse profissional de supply chain, que ele vai ser formado dentro das empresas. É verdade. Então, uma iniciativa que a gente teve na Embraer, a gente começou ano passado, a gente fundou uma academia de supply chain, onde a gente elencou aí alguns experts que a gente tem na empresa, e a gente está trazendo, agregando conhecimento num modelo de academia mesmo, para que a gente consiga trazer a formação in-house para os profissionais de supply, para as pessoas que a gente espera que vá nos ajudar a pavimentar e construir esse futuro nas próximas 2, 3 décadas. Olha só, que fantástico. Meu amigo, uma contribuição sensacional aqui, Christian, foi muito bacana mesmo, eu gostei muito. Nós estamos chegando ao final da nossa prosa, eu deixo para você um abraço virtual, meu amigo, e uma gratidão enorme. Eu que agradeço, Bertaglia, um abraço, a gente se vê por aí. É isso aí, ao infinito e além, o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade, Christian. Um abração para você, uma gratidão enorme, tá bom? Isso aí, um abraço, até mais. Ao infinito e... Amém!